E Alexandre Carvalho, do blog Geografia Olímpica e também do blog Olitok 2020 Favoritos para os Jogos Olímpicos de Tóquio e do canal do YouTube Sovurs, apresentando mais um livro, o livro Oitavas Olympische Winterspiele Squaw Valley 1960. Esse é um livro do Comitê Olímpico da Alemanha Oriental. Lembrando que na época de 1956 a 1964, a Alemanha competiu nos Jogos Olímpicos com uma equipe conjunta da Alemanha Ocidental e da Alemanha Oriental. Só a partir de 1968 que os alemães passaram a competir separados. Então aqui a apresentação desse livro, um livro do Comitê Olímpico da Alemanha Oriental, a poderosa Alemanha Oriental. Os trabalhos excelentes dos Jogos Olímpicos, que oitava Olympische Winterspiele Squaw Valley 1960, oitavo Olympische Winterspiele Squaw Valley, herausgegeben von der Gesellschaft zur Verbreitung des Olympischen Gedankens in der Deutschen Demokratischen Republik, Sportverlag Berlim 1960. Essa editora, Sportverlag de Berlim, até hoje publica livros esportivos, livros sobre os Jogos Olímpicos. E, aliás, os alemães são um dos poucos hoje no mundo que ainda publicam os livros, né? Não no mesmo nível dos anos 50, 60 e 70, mas, né, uma versãozinha um pouco piorada. Aqui as palavras de cumprimento, o ministro dos esportes, o presidente do Comitê Olímpico da Alemanha Oriental. Aqui a história dos Jogos Olímpicos da Antiguidade. Aqui cada edição, 1908 Londres, 20 Antuérpia, 24 Chamonix. Lembrando que em 1908 e 1920 foram disputados esportes de inverno dentro do programa olímpico, a patinação artística e em 1920 o hóquei sobre o gelo. Aqui em 1928, 1932, 36, fala das edições passadas dos Jogos. Aqui já uma foto do presidente do Comitê Olímpico Nacional, Hartz, com o Harry Glass, que foi um medalhista aqui, ó, o livro do especialista no salto de esqui. A delegação da Alemanha Oriental, que foi para os Jogos de Squaw Valley, nos Estados Unidos, em 1960. Aqui um ensaio do desfile de abertura, as duas bandeiras da Alemanha, aqui na Alemanha Oriental, né, a organização, a escolha dos representantes do país, a bagagem dos atletas, né, embarcando para os Estados Unidos, o avião, e aqui o desembarque da delegação da Alemanha em Reno, nos Estados Unidos. Reno que sediou o Mundial de 1986 no boxe, Mundial Amador, onde Cuba levou 7 medalhas de ouro. Voltando aqui para os Jogos de Inverno, aqui o Werner Lesser, vários competidores aqui, ó, da Suécia, da União Soviética, aqui comemorando, né, a amizade entre os povos. Aqui os alemães unificados, tanto atletas da Alemanha Ocidental quanto da Oriental. E aqui a parte da Vila Olímpica destinada aos alemães. O desfile de abertura, a Alemanha com sua equipe unificada. Deixa eu puxar um pouco mais aqui. A Alemanha com sua equipe unificada, as delegações aguardando as demais cerimônias. Aqui a abertura dos Jogos, nessa foto, e o juramento olímpico proferido pela patinadora norte-americana, a Carol Hayes, que conquistou a medalha de ouro na prova individual de patinação artística e havia sido prata nos Jogos de 1956 em Cortina d'Ampezzo. Aqui os atletas na Vila Olímpica, na refeição, e aqui já começam a falar das provas, das disputas desses Jogos de 1960. Lembrando que nos Jogos Olímpicos de 1960, os Estados Unidos se recusaram a construir a pista de trenó.
Então as competições de trenó nos Jogos de 1960 não foram disputadas. É um absurdo, né? Mas fez parte. E lembrando também que em 1973 os Estados Unidos desistiram dos Jogos de 1976. Seria em Denver, no Colorado, e os americanos desistiram e a Innsbruck, na Áustria, teve que sediar os jogos na emergência. E eles já tinham tudo pronto dos Jogos de 1964. Aqui a equipe alemã, a foto colorida, na Vila Olímpica. Aqui falando das provas de esqui de fundo. Da organização. E aqui começam os resultados. Sixten Edeberg, da Suécia, venceu a prova de 30 km, havia sido campeão nos 50 km em 1956. A prova de 15 km teve a vitória do Håkon Brusvin, da Noruega. Aqui competidoras da Alemanha. Não há uma legenda nessas fotos. E aqui o resultado da prova dos 15 km, vitória do Håkon Brusvin. 50 km, teve a vitória do Kalev Hamalainen, da Finlândia. O revezamento que foi vencido pela Finlândia, grande participação do Veikko Hakulinen, o veterano Hakulinen. Aqui um alemão, Werner. A Alemanha não tinha tradição no esqui de fundo. Outro da Alemanha Oriental também. Höder, Haase. Aqui o Sixten Jernberg, na prova de 50 km. Lembrando que ele foi campeão nos 30 km. E aqui um outro competidor da Alemanha, Dan Hauer. Mais um competidor, o Hamalainen, Kalev Hamalainen, que venceu a prova de 50 km, considerada maratona, né, do esqui de fundo. E aqui os vencedores, os medalhistas, o Veikko Hakulinen, medalha de bronze, o Kalev Hamalainen, medalha de ouro, e aqui o Hamgaard, da Suécia, conquistou a medalha de prata. Hakulinen, bronze, Hamalainen, ouro e Hamgaard, prata. Aqui eu falei que o Hakulinen foi prata, não, aqui está marcado como bronze. Mais uma alemã oriental, Borges, e aqui as 3 soviéticas que monopolizaram o pódio da prova dos 10 km. Radia Eroshina, medalha de bronze. A Maria Gusakova, campeã, medalha de ouro. E aqui a Lyubov Kozyreva. Só que ela tinha mudado o nome para Lyubov Baranova. Então existe uma certa confusão quando se vai consultar os resultados dessas provas de esqui de fundo. Lê-se Lyubov Baranova, já se imagina que seja outra atleta, mas é a campeã de 1956, a Lyubov Kozyreva. Aqui o revezamento 4x10, vencido pela Finlândia, e aqui uma disputa entre os noruegueses, né, o Osby e o Hauger Brenden, e o Eero Mäntyranta, da Finlândia, junto com o Rutala. Mais um competidor aqui, o Veikko Hakulinen, que ajudou a Finlândia a conquistar essa medalha de ouro, essa histórica medalha de ouro para a Finlândia, no revezamento 4x10 km. As competidoras na prova feminina, que acabou vencida pela Suécia, e aqui as suecas, vencedoras da medalha de ouro, a Finlândia e a União Soviética. A União Soviética prata e a Finlândia bronze. Mais uma vez, as soviéticas não conseguiram vencer a prova de revezamento, mesmo tendo as 3 colocadas no pódio na prova individual, os 10 quilômetros. Aqui os resultados. Na prova de combinado, o Georg Thoma, da Alemanha, conquistou a medalha de ouro no combinado nórdico. E a prova de biatlon, que estreou nos Jogos Olímpicos de
de 1960 em Squaw Valley, a disputa de 20 km, vitória do Klas Lestander, da Suécia. O sueco Lestander conquistou a medalha de ouro. Aqui mais comentários. Aqui o resultado da Gusakova, Baranova, Kozyreva e Hiroshina. E aqui o resultado do revezamento. Suécia, União Soviética e Finlândia. Agora as competições de esqui alpino. A vitória no slalom gigante do Roger Staub da Suíça, na prova masculina. O Ernst Hintzier da Áustria venceu no slalom. E o Jean Voarnet da França foi o campeão no downhill. Aqui as competições femininas. Aqui Yvonne Hoek da Suíça, vencedora no slalom gigante. E a norte-americana Penny Pitou, que obteve 2 medalhas de prata no esqui alpino nesses jogos. A alemã Heidi Bibel, campeã no downhill. E ali em cima a Anne Hectveit, do Canadá, vencedora no slalom. Suíça, Alemanha e Canadá ficaram com as medalhas de ouro nas provas femininas. Aqui um competidor alemão ao lado de um suíço. E aqui o Hans-Peter Lanik, da Alemanha, que obteve uma medalha de prata nas provas de esqui alpino. Aqui de novo ele na prova. Aqui sem proteção, porque o slalom não é tão perigoso quanto a prova de downhill. E outros 2 competidores da Alemanha, Ludwig Leitner e Willy Bogner, que não ganharam medalha. Günther Flauger no combinado nórdico. E aqui o campeão do combinado nórdico alemão, Georg Thoma, que era da Alemanha Ocidental. Aqui um alemão oriental fazendo tiro, Kirchner, na prova do biatlon. Curioso é que a Alemanha teve um grande campeão do biatlon nos anos 90, o Mark Kirchner. Resta saber se é filho desse Kirchner aqui. Curioso, treinador da Alemanha Oriental. Aqui 4 grandes medalhistas desses jogos de inverno. O Voarnet, campeão no esqui alpino. Lanik, medalha também no esqui alpino. A Helga Hase, vencedora dos 500 metros na patinação de velocidade. E o Georg Thoma, vencedor da prova do combinado nórdico. Aqui os soviéticos na Vila Olímpica. Os resultados do esqui alpino. Yvonne Hoek no slalom gigante, a Heidi Bibel no downhill, a Anne Hectveit no slalom canadense. E aqui as provas de patinação de velocidade tiveram um forte domínio da União Soviética. Teve 12 medalhas, 6 delas de ouro. Günther Tisch, da Alemanha Oriental. Aqui Kuhner, da Alemanha Oriental, com o americano Hunt. E o grande Evgeny Grishin, vencedor das provas de 500 e 1.500 metros. E ele havia sido campeão também nos Jogos Olímpicos de 1956, nas mesmas distâncias. 4 medalhas de ouro para o grande Evgeny Grishin. Ele empatou nos 1.500 metros com Roald Haas, da Noruega. E, curiosamente, nos Jogos de 56, ele empatou com o soviético Yuri Mikhailov, na prova de 1.500 metros. Aqui o norueguês, o Knut Johannessen, que conquistou a medalha de ouro, quebrou o recorde mundial nos 10.000 metros e obteve medalha de prata nos 5.000 metros, perdendo para Viktor Kostitkin, da União Soviética. Aqui o norte-americano Disney contra o norueguês Anes. O norte-americano Disney ficou com a medalha de prata nos 500 metros. E aqui o pódio dos 10.000 metros. O sueco Beckman não conseguiu repetir o feito dos seus compatriotas. O Aksel Seifert, campeão em 1948. E o Eriksson, campeão em 1956. Aqui o Johannessen, da Noruega, o campeão da prova dos 10.000 metros. E o Viktor Kostitkin, da União Soviética, o vencedor dos 5.000 metros e medalhista de prata
nos 10.000 metros. Ele e o Johannessen trocaram de medalhas, né? Aqui os alemães orientais num momento de descontração. A Helga Hasse, da Alemanha, vencendo a prova de 500 metros na patinação de velocidade. Ela era da Alemanha Oriental. A Helga Hasse iniciou uma forte tradição das alemãs, né, na patinação de velocidade. Só que esse domínio alemão oriental iniciou-se em 1980. Depois, em 84, 88 e 92, a Alemanha deu um show nas provas de patinação de velocidade. E aqui a Helga Hasse, com a compatriota de treino, a Behrens. Os dois pódios da Helga Hasse. Aqui a Helga Hasse com a medalha de ouro na prova de 500 metros, a Dontchenko da União Soviética prata, e aqui a norte-americana Ashworth. A prova de 1.000 metros, a medalha de ouro da Klara Guseva da União Soviética, e aqui a Helga Hasse pegando a medalha de prata. E aqui uma competidora da União Soviética, não estou recordando o nome agora, ficou com a medalha de bronze. Depois nos resultados a gente vai olhar quem foi essa soviética. Aqui a medalha, né, o objeto mais desejado desses Jogos Olímpicos. A prova de 500 metros, o resultado, aqui a vitória do Grishin, né? Comentários, 1.500 metros, 5.000 metros, 10.000 metros, as provas femininas, comentário das provas femininas e os resultados. Tamara Rilova, a soviética é a Tamara Rilova. Aqui os resultados, uma forte presença da União Soviética, de registrar também a Polônia, ganhando prata e bronze nos 1.500 metros. Polônia que não é tradicional, né, na patinação de velocidade, não está entre as grandes forças. E a Lídia Skoblikova, da União Soviética, venceu os 1.500 e os 3.000 metros. E nos jogos seguintes, em 1964, ela conquistou todas as medalhas em disputa. Aqui a patinação artística, o David Jenkins dos Estados Unidos com Carol Devin da Tchecoslováquia, medalhas de ouro e prata. A tcheca Mraskova. E aqui o David Jenkins dos Estados Unidos, ganhador da medalha de ouro. A Carol Reis dos Estados Unidos venceu a prova individual feminina. E aqui observadores da Alemanha Oriental. Alemanha Oriental que depois estabeleceu uma tradição na prova individual feminina. A prova de duplas, a dupla canadense Wagner e Paul conquistaram a medalha de ouro. E aqui o pódio da prova de duplas, os alemães Klius e Baumler com a medalha de prata, os canadenses Wagner e Paul com o ouro e os norte-americanos Ludington com a medalha de bronze. Essa foi a última edição dos Jogos em que outro país que não a União Soviética conquistou a medalha de ouro, porque a partir de 1964 houve um domínio fortíssimo da União Soviética nessas provas de dupla. Aqui uma dupla soviética que não obteve medalha, Nina e Stanislav Zhuk, norte-americanos e soviéticos confraternizando. As competições de hóquei sobre o gelo. Teve a vitória dos Estados Unidos, aqui o jogo União Soviética e Alemanha, 7-1 para os soviéticos. E a derrota dos soviéticos para os norte-americanos por 3-2. Mais um jogo, União Soviética perdendo para o Canadá por 8-5. E o jogo decisivo, onde os Estados Unidos derrotaram o Canadá e conquistaram a medalha de ouro. 20 anos depois, novamente nos Estados Unidos, os norte-americanos obteriam novamente a medalha de ouro. Aqui os resultados das provas de patinação artística. Comentários, a prova de duplas, os resultados das provas de hóquei, né, os resultados por data, por jogo. Aqui a relação dos medalhistas, Estados Unidos ouro, Canadá prata, União Soviética bronze. Uma visão da pista de saltos, né, pista de saltos não, a pista de esqui dos jogos
de Squaw Valley. Aqui o alemão Helmut Hecknagel, que foi o campeão da prova de salto. E aqui de novo, aqui outro alemão, não é o Hecknagel. Hans Renner e Veit Kurt, da Alemanha Oriental também. O salto no estádio, aqui o Hecknagel voando. Aqui uma visão do local de saltos. Aqui o alemão Werner Lesser e aqui o Veit Kurt. E aqui o grande campeão, o Helmut Hecknagel, da Alemanha Oriental. Venceu a prova de salto. A premiação, o pódio, Hecknagel, da Alemanha Oriental, medalha de ouro, Halanen, da Finlândia, prata, Finlândia tradicionalíssima, e Leodolter, da Áustria, medalha de bronze. Grande domínio da Alemanha Oriental. O encerramento dos jogos, os países organizados com a bandeira. Aqui o Ever Brundage fazendo o pronunciamento. Aqui o público aguardando o encerramento. E a despedida dos atletas. Aqui o resultado, vitória do Hecknagel da Alemanha Oriental no salto. A chegada dos alemães orientais. Os alemães orientais chegando aqui na Praça São Francisco. Tirando uma foto ainda nos Estados Unidos. Aqui desembarcando. O público recebendo, né, os familiares e o público recebendo os atletas da Alemanha Oriental. E aqui o Helmut Hecknagel, campeão no salto, e a Helga Hase, campeã da patinação de velocidade. Mais um pouco, as entrevistas. E a Helga Hase aí, recebendo o filho, o sobrinho, sei lá. Aqui a premiação, né, a Helga Hase recebendo uma premiação do presidente, o ministro, né, Billy Stopp. Grande Helga Hase. Aqui um encontro do Comitê Alemão Oriental, ali o símbolo da bandeira da Alemanha Oriental. Aqui é uma homenagem ao Harry Glass lá, que foi muito forte no salto. E aqui o Helmut Hecknagel, que foi o campeão dos Jogos de 60, e o Erich Honecker, que depois foi presidente da Alemanha Oriental. Aqui os dois grandes campeões, né? A Hase e o Hecknagel. Aqui já para os Jogos de 64, que foram organizados em Innsbruck. O encerramento dos Jogos, as últimas observações. O índice. Esse índice no final, né? Com todos os detalhes. Aqui o livro, né? A redação do Charlotte Pauk e Eberhard Hahn. Esse livro foi adquirido em 8 de agosto de 2007. Comprei do Denis Polyakov, da Estônia. Um livro alemão que veio para mim lá da Estônia. Livro dos Jogos de 1960. Espero que tenham gostado. Alexandre Carvalho, do blog Geografia Olímpica e Olitok 2020 Favoritos para Tóquio, e do canal do YouTube Sovurs, apresentando o livro 8º Olympische Winterspiele, Squaw Valley, 1960, um livro do Comitê Olímpico da Alemanha, da antiga Alemanha Oriental. Obrigado, espero que tenham gostado e até um próximo livro. Obrigado.